Fala galera, boa tarde. Eu sou o professor Daniel Oliveira e nós estamos juntos aí para respondermos as questões do nosso segundo desafio do EducaPE. Lembrando que o desafio EducaPE foi prorrogado até o próximo dia 20. Então você que é aluno da rede pública de ensino, vai lá, acessa a plataforma e responde. Lembrando também que você tem 5 tentativas para poder concluir a sua prova. Vamos lá, para a gente não perder muito tempo, nossa primeira questão sobre o desafio EducaPE. Ela fala sobre êxodo rural e urbanização no Brasil. Na primeira questão, nós temos uma questão que aborda o conceito de êxodo rural e ele pergunta como o conceito de êxodo rural pode ser definido. Gente, nós precisamos lembrar do seguinte, o processo do êxodo rural representa para a gente um dos fenômenos mais importantes ocorridos no território brasileiro em meados do nosso século XX. Esse foi um movimento extremamente relevante porque ele promoveu uma série de alterações dentro do espaço rural, mas, sobretudo, dentro do espaço urbano das cidades brasileiras. Esse movimento do êxodo rural está associado ao desenvolvimento de várias tecnologias que substituíram a utilização da mão de obra humana dentro da atividade agrícola pela utilização das máquinas no processo de produção da agropecuária, por exemplo. Então a gente tem que a população vai perder seus postos de trabalho e vai iniciar um fluxo migratório em direção às cidades. E aí, consequentemente, a gente vai ter um crescimento, acelerado dessas áreas urbanas, mas a gente também vai ter um crescimento desordenado, o que vai acabar proporcionando aí uma série de alterações dentro do ambiente físico das cidades. Nós teremos uma série de consequências que serão oriundas desse processo. Então, na nossa primeira questão, ele diz: o conceito de êxodo rural pode ser definido como? Na letra A, ele diz: conjunto de investimentos realizados pelo governo federal na zona rural do Brasil no século XX. Errado, O êxodo rural não é um conjunto de investimentos. O êxodo rural é um fluxo migratório. Na letra B, ele diz o seguinte: conjunto de técnicas e insumos usados no espaço agrário para promover a Revolução Verde no Brasil. Também está errado, A gente tem aí essa característica dentro do processo do deslocamento. A Revolução Verde, sim, a introdução do segmento técnico e tecnológico dentro da atividade produtiva no campo. Na letra C, ele fala deslocamento em massa da população do campo para as cidades, que decorreu no Brasil a partir da década de 60. Na letra C, a gente encontra o nosso item correto, Então, esse deslocamento em massa da população do campo para a cidade, que se inicia nos anos 60 e ele se consolida já na década de 70, representa para a gente esse grande movimento da população brasileira partindo do campo e indo em direção à cidade. Daí, nós temos o nome, êxodo rural, para definir esse ciclo, esse movimento da população. Mas por que não é a letra D ou a alternativa E? Na alternativa D, ele diz o seguinte: política de governo oficial que incentiva a migração do campo para a cidade, em busca de promover a urbanização e a industrialização do país. Ora, política de governo oficial, fluxo migratório intenso, êxodo rural, não dá para a gente justificar desse jeito. Então, por isso, a alternativa D está errada. Na letra E, ele diz o seguinte: política de governo que incentivava a diminuição da taxa de natalidade no campo, visando diminuir a quantidade de pessoas residentes no campo e aumentar a população urbana. É uma questão que ela vai até meio que sem pé e sem cabeça, Já que nós sabemos que as maiores taxas de natalidade registradas na história do Brasil vêm desse período em que a população vivia, basicamente nas áreas de campo. Então a gente tinha ali um grande índice de natalidade, um grande índice de natalidade e uma grande expansão da população
dentro daquelas áreas, o que vai começar a se inverter no momento em que a população migra, começa a sair da zona rural e vem para as áreas urbanas. Então, primeira questão, alternativa letra C. Na segunda questão, vamos ver o que é que está escrito lá. No segundo quesito, ele diz aí o seguinte para a gente. Dentre as diversas consequências do êxodo rural para o Brasil, podemos destacar. E aí ele fala na letra A desaceleração do processo de urbanização, o que é justamente o inverso. A partir do êxodo rural, nós temos a aceleração do processo de urbanização no Brasil, uma vez que as pessoas começam a migrar para as cidades e começam a fixar residência nelas. Isso vai trazer alguns problemas decorrentes do segmento de infraestrutura. Por quê? Porque as cidades não estavam preparadas para receber todo esse excedente populacional que começou a migrar em sua direção. Então, a gente vai ter aí aumento das desigualdades sociais, a gente vai ter o aumento da dificuldade de acesso ao trabalho, a gente começa a ter o desenvolvimento das favelas, então o fenômeno da favelização no Brasil ele vai ser expansivo dentro desse período e uma série de desigualdades sociais e econômicas que vão ser oriundas de todo esse processo. Na letra B, ele fala o aumento dos índices de desemprego no Brasil. Verdade, tá? Então, a gente pode destacar que, na alternativa B, esse índice de desemprego no Brasil ele é estimulado pelo êxodo rural. Por quê? Porque ele vai sair, né? O trabalhador vai sair do campo, onde ele tem uma ligação forte com o trabalho agrícola, e ele vem para a cidade, onde essa atividade não é desenvolvida. E aí ele vai ser um desempregado quando chega na cidade. Ele vai começar a se ocupar do chamado subemprego. Então a gente vai ter ali um grande processo de formação de pobreza sendo desencadeado pela falta de oportunidade provocada pela ausência de qualificação técnica e profissional das pessoas que estão chegando para morar nas cidades, oriundas dessas zonas rurais que sofreram com o processo do êxodo rural. Então, a gente pode identificar aí a alternativa letra B. Mas vamos ver as outras alternativas? Na letra C, ele diz o seguinte: o aumento da quantidade de trabalhadores rurais. Ora, se eu tenho o êxodo rural, eu não tenho o aumento da quantidade de trabalhadores rurais. Muito pelo contrário, eu tenho uma redução desses trabalhadores nas áreas rurais, consequentemente, o aumento, tá, da mão de obra, da massa produtiva nessas áreas urbanas. Só que aí, mais uma vez, uma mão de obra que vem carente de qualidade e de qualificação técnica para que ela possa exercer, tá, as diversas atividades que existem dentro do espaço da cidade. Na letra D, a diminuição dos problemas agrários no campo. Bem, com o processo de migração, a gente não identifica a redução desses problemas agrários. Por quê? A gente passa a perceber um grande ciclo de concentração de terras, o que até hoje é um elemento predominante dentro da estrutura agrária brasileira. Nós temos um pequeno grupo de pessoas que acabam dominando, acabam sendo proprietários de grandes porções territoriais nas áreas de campo, os chamados latifúndios. Então, isso por si só gera uma grande quantidade de conflitos sociais dentro do campo. Então, a alternativa D é errada. Na alternativa E, ele diz o seguinte: o aumento de propriedades rurais disponíveis para a venda. Um outro elemento que a gente não percebe, tá, como o desdobramento desse processo do êxodo rural. A gente não percebe o aumento das unidades rurais à venda. A gente percebe uma concentração da posse dessas unidades rurais. Então, não dá para a gente associar uma coisa com a outra, certo? Então, por conta disso, segunda questão, a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos para o terceiro? Na nossa terceira questão sobre êxodo rural, a gente vai ver o seguinte, que o êxodo rural no Brasil ele foi mais intenso entre as décadas de 60 e 1980. Um período que também se acentuou o processo de urbanização no Brasil. Dentre as principais causas do êxodo rural, a gente pode destacar. E aí, na alternativa A, ele diz que, como principal causa do êxodo rural, nós temos a mecanização do campo
que substitui a mão de obra humana por máquinas, forçando a migração do trabalhador para as cidades. Então, já de cara, a gente identifica que a letra A, na terceira questão, é a nossa alternativa correta, certo? Mas vamos dar uma olhadinha também nas outras questões. Na letra B, ele diz o seguinte: a política de governo implantada na ditadura militar que incentivava a ida de pessoas para a cidade a fim de facilitar o controle social pelo Estado. Vê só, a ditadura militar ela se sobrepõe dentro dessa política expansionista nos anos 70 e ela tem uma finalidade maior de promover o processo de ocupação no centro-oeste brasileiro. A gente não está falando de colocar gente para estar trabalhando necessariamente e desenvolvendo a atividade agrícola ou fixando ali as atuações que levam ao setor rural. A gente tem um processo mesmo de expansão das fronteiras, um processo de desbravamento do nosso território, tá? Então, por esse motivo, a letra B está errada. Na letra C, ele diz o seguinte: a grande quantidade de pragas na lavoura que impossibilitavam o cultivo de praticamente todos os tipos de gêneros agrícolas. Alternativa bem errada, né? Porque a gente sabe que a prática agrícola brasileira ela apresenta grande grau de competitividade, sobretudo nos últimos anos, quando a gente passa a ter aí uma ampla utilização de matrizes tecnológicas introduzidas no segmento da produção agrícola, o que aumenta a produtividade. O que é isso? A gente consegue produzir mais em uma porção territorial menor. Então, o resultado do ganho ele é sempre maior ao longo do tempo, tá? Então, daí essa alternativa errada. Na letra D, ele diz o seguinte: a grande quantidade de eventos sociais nas cidades que atraía os jovens para as grandes cidades e que acabavam preferindo morar nelas. Bem, isso aí foge totalmente ao que a gente acaba percebendo como um elemento que gera, né, o êxodo rural. Então, letra D, alternativa errada. E vai ser comum, tá, gente? Você encontrar sempre uma alternativa que foge totalmente ao usual e aí você acaba tendo já essa facilidade de descartar uma questão. Na letra E, a grande quantidade de pessoas vivendo no campo que diminuía a oferta de trabalhos disponíveis e incentivava a migração dos trabalhadores para as cidades em busca de trabalho. Também uma alternativa errada, tá? Já que a gente não tinha essa característica, esse processo de grande oferta de mercado de trabalho nas áreas da cidade. Então, a nossa alternativa para a questão letra A. Vamos lá. Passando a isso, nós vamos falar sobre as cidades e o fenômeno da urbanização. Bem, lembrando que o processo de urbanização ele é caracterizado pelo aumento das áreas urbanas em relação às áreas rurais, tá? Isso também é um reflexo impulsionado pelo êxodo rural no Brasil. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: a urbanização, o aumento da parcela urbana na população total é inevitável e pode ser positiva. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem um fato, um quadro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. O que é que ele está querendo dizer? Que foi comum ao longo do ciclo do desenvolvimento da atividade industrial em boa parte dos países do mundo essa primeira etapa, onde a gente tem ali a formação de áreas de pobreza para posteriormente nós acabarmos encontrando o desenvolvimento e o caminho correto, a partir da diversificação da atividade produtiva industrial com uma mão de obra técnica e tecnológica, que vai precisar aí de ter grandes ganhos no quadro tecnológico, o que por si só acaba melhorando a oferta da mão de obra, mas também acaba melhorando a qualidade da renda da população que vive nessa região. Então, na questão, o que é que a gente encontra? Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto. E aí na letra A ele diz o seguinte: no mundo contemporâneo, os governos devem substituir
políticas públicas voltadas ao meio rural por políticas públicas destinadas ao meio urbano. Gente, vê só, é necessário que nós tenhamos aí muito cuidado quando a gente vai pensar sobre o desenvolvimento de políticas públicas para todas as áreas do nosso território. É importante que estados desenvolvam, sim, políticas públicas voltadas para as áreas urbanas, mas também é extremamente relevante o desenvolvimento de políticas públicas para as áreas rurais, porque a gente está falando de um ciclo de segurança alimentar. Se todo mundo começa a desenvolver somente política pública voltada para as cidades e a gente tem a consolidação desse fluxo migratório para as áreas urbanas, quem é que produz tudo aquilo que a gente necessita no nosso dia a dia, tá? Então, é importante sim e é relevante sim trazer um novo ciclo, um novo olhar a esse processo. A gente chama de reurbanização ou urbanização, quando você começa a empregar uma série de elementos que são característicos do espaço urbano dentro das áreas rurais. Então a gente tem ali a difusão dos elementos de tecnologia, a gente tem acesso à internet, acesso à banda larga, acesso a novas tecnologias na área do campo, da mesma maneira que a gente acaba encontrando nas áreas urbanas. Então, são elementos facilitadores. Então, a gente tem que pensar sempre os dois elementos. Na alternativa B, ele diz o seguinte: a urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres se for controlada pelos governos por meio de políticas de restrição ao êxodo rural. Vê só, se você tem um controle desse ciclo, tá, econômico por parte do Estado, você acaba tendo a possibilidade de cometer um grande erro, que é o do processo da ampla concorrência. Então você dificulta a atuação de mercado, o que faz com que o preço dos produtos, ao longo do tempo, comece a ser acelerado de forma demasiada e você não tem ali como controlar o avanço do preço do produto que está sendo fabricado. A gente tem um exemplo claro disso, do que ocorre, por exemplo, na Venezuela. É claro, eles têm alguns outros elementos que somam-se a esse fator, tá? O que acaba repercutindo direto na vida das pessoas. Na alternativa C, a gente tem aí a concentração populacional em grandes cidades. É uma das principais causas de disseminação da pobreza nas sociedades contemporâneas. Vejam só, existem inúmeras cidades ao redor do mundo que contam com grandes populações e nem por isso a gente tem a representação de cidades extremamente pobres. A gente tem, por exemplo, a cidade de Nova York ou a cidade de Tóquio. Apresentam grandes contingentes populacionais, mas não são cidades pobres. Muito pelo contrário, estão entre as cidades mais importantes na geopolítica internacional. Então, são cidades ricas que apresentam grandes centros de tomada de decisão e poder, não só em seus países, mas também em todos os territórios. Na letra D, a gente tem o seguinte: nos países mais pobres, o processo de urbanização é responsável pelo aprofundamento do ciclo vicioso da exclusão econômica e social. A urbanização ela não é responsável desse processo, né? Na verdade, esse ciclo vicioso de exclusão econômica e social é o que acabou impulsionando o êxodo rural no Brasil e acabou também impulsionando a elevação das nossas taxas de urbanização. O que promove, tá, essa disfunção econômica e social no nosso território está muito mais atrelada à ausência de políticas públicas voltadas a uma distribuição de renda eficiente do que ao simples crescimento da população urbana, porque aí era você colocar a responsabilidade de toda a pobreza no Brasil na população e não em quem tem que pensar sobre as políticas de demanda social no nosso território. E aí nós temos a letra E, que é a nossa alternativa, onde ela diz: os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade de contribuição das políticas públicas para que eles se realizem. Então, aí nós temos a nossa alternativa correta, a letra E, tá? Então, é necessário, sim, que a gente tenha essa complementação a partir da atuação do Estado. Vamos lá para a nossa próxima questão. Na segunda questão, a gente tem aí um texto que fala sobre a globalização. A globalização da produção transformou algumas metrópoles
em centros de economia internacional. Esses centros urbanos formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do capital que circula pelos mercados financeiros mundiais. São as empresas sediadas nesses centros que lançam inovações tecnológicas e comandam os serviços especializados para a indústria, como publicidade e marketing. Como esses centros urbanos são denominados? E aí a gente tem a referência sobre um processo que a gente trata como uma hierarquização do espaço urbano. Na letra A, ele fala em megacidades. Gente, megacidade vai ser toda aquela cidade que apresente uma população superior a 10 milhões de habitantes. Então, essa é a principal característica que uma cidade precisa ter para ser considerada uma megacidade. No Brasil, nós temos a cidade de São Paulo, tá? Uma megacidade brasileira, e a gente também tem a cidade do Rio de Janeiro, que já apresenta esse papel. Na letra B, ele fala em centros regionais. Centros regionais são cidades que apresentam um forte grau de influência na região em que elas estão inseridas, ou numa mesorregião. Em Pernambuco, por exemplo, a gente pode citar isso ao exemplo de Caruaru, que apresenta uma influência sobre as cidades de entorno. Tá? Na letra C, ele fala em cidades globais. O que é uma cidade global? É aquela cidade que apresenta alto grau de nível de desenvolvimento tecnológico, econômico e que, por si só, detém grande influência em todo o segmento econômico numa escala não só nacional, mas também mundial. E aí, essa é a cidade que o texto aborda. Então, a gente entende que, para a segunda questão, a alternativa correta é a letra C, cidades globais. Na letra D, ele fala em conurbação urbana. O que é o processo da conurbação? É quando você encontra a expansão horizontal de duas grandes cidades, quando a área urbana de duas grandes cidades se tocam. Por exemplo, a gente tem aí a expansão horizontal da cidade do Recife e a expansão horizontal da cidade de Olinda. Quando as duas áreas urbanas dessas cidades se encontram, nós temos uma conurbação. Aí é muito comum você ter o seguinte: de um lado da rua é Recife, do outro lado da rua é Olinda. Então, é mais ou menos o tipo de referência que a gente acaba percebendo. Aí eu tenho a conurbação entre cidades. E o que seriam megalópolis? Megalópolis são grandes conurbações, conurbações que existem entre grandes megacidades. Então, aqui no Brasil, a nossa grande megalópole é a de São Paulo, o eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a gente também tem outras ao redor do mundo, como Boston e Washington, nos Estados Unidos, ou Tóquio e Kyoto, no Japão. Tá? Também são grandes representações. Na nossa terceira questão, a gente tem o seguinte: leia o texto abaixo e responda. Podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é... Perdão, deixa eu voltar só uma questãozinha aqui. Níveis de urbanização. A gente vai pular essa partezinha do texto, tá? Porque o tempinho está curto e vai direto para as alternativas. Então, o texto ele fala sobre o processo de urbanização ao longo das áreas urbanas, tá? Somente para a gente fazer uma menção. E aí, com leitura no texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é, letra A, crescimento das cidades em um país em relação ao crescimento das demais cidades do mundo. Não, está errado. Urbanização refere-se ao processo de crescimento interno da área urbana em relação à rural. Letra B, aumento do espaço físico. Também está errado. Nossa resposta é letra C. Gente, um abraço para todos vocês e até a próxima aula.